carros que poderiam, mas nunca existiram. Por que, afinal, esses carros nunca chegaram de fato à produção? Vou contar pra você hoje. Olá, amigos do canal PL, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Mandar também um abraço ao meu amigo Arthur Jerônimo, telespectador especial do canal, tá sempre ligadinho aqui na Sessão Nostalgia. Ele até já falou pra mim que garantiu, já está participando da nossa ação aí com o Fusca 1500 ano 1971. Você não vai perder a chance de ganhar esse carro. Olha o naipe desse Fuscão, cor azul diamante, um modelo clássico do Fusca no Brasil. Pô, pra participar é muito simples, é só acessar o link que tá na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado diretamente para o site do canal PL com o sorteio do Fuscão 1500 cor azul diamante ano 1971. Olha só, no final dos anos 50 lá na Alemanha, a Volkswagen já estudava formas, projetos visando substituir o Fusca. Pois é, já nos anos 50 havia esse pensamento dentro da fábrica lá em Wolfsburg. No ano de 1957, eles deram início a um desses projetos chamado de EA97, que chegou na fase final em 1960. Foi feito um sedã de duas portas, uma perua e o modelo Fastback. Ao bater o olho nesses carros, certamente você já encontrou semelhanças com a linha 1600 brasileira, lançada em 1968. E isso não é à toa. Praticamente todos os exemplares que foram feitos nessa fase de protótipo em 1960 foram destruídos, com exceção de um modelo de duas portas que foi guardado no museu da Volkswagen lá em Wolfsburg. Mas de fato, esses protótipos denominados de EA97 foram usados de base para a criação do Zé do Caixão, o Volkswagen 1600 quatro portas, posteriormente a Variant e o TL. Mas existia um quarto modelo, uma quarta variação que foi feita lá em 1960, mas que nunca foi produzida nem lá e nem aqui. Tô falando da versão Cabrio, modelo Cabriolet, com capota de curvinha e de lona, um modelo muito clássico, mas que do ponto de vista comercial não tinha muito apelo em venda. Seria um carro que, se fosse produzido em série, não teria um grande volume comercial, tendo em vista o próprio Carmanguia, o conversível original de fábrica, que vendeu pouquíssimas unidades e hoje é raríssimo. Mas o brasileiro não conhece a palavra limites. Se esse carro não existiu de maneira comercial feito pela própria Volkswagen, algumas pessoas deram um jeitinho de criar essa versão aqui no mercado nacional. Vejam essas imagens de um anúncio onde um Zé do Caixão foi transformado no modelo conversível com duas portas, Porque o modelo sedã lá do projeto EA97, ele era de duas portas e o modelo brasileiro foi feito com quatro. Nesse caso aí, o cara deu um jeito, ou pode ser uma Variant também misturada, para usar a parte ali das duas portas no meio, fez um Frankenstein aí, fez o modelo Cabriolet. Também tem esse outro modelo que foi feito por outra pessoa. Não é difícil encontrar nos rincões do Brasil veículos como esse, soluções caseiras, que nunca existiram de forma oficial, mas que foram criadas no fundo de quintal. Um outro veículo que nunca existiu de maneira oficial é a Caravan quatro portas, É até curioso a gente imaginar por que, afinal, isso nunca aconteceu. Se você olhar na web, você vai encontrar ali várias Caravans quatro portas, mas esse carro nunca existiu de maneira oficial. Só existem duas maneiras de existir fisicamente uma Caravan quatro portas. Ou ela era uma modificação, foi uma modificação feita por concessionárias, porque existiu isso, Se a Chevrolet não fez, existia um pequeno nicho de mercado que gostaria de ter uma Caravan quatro portas. Então algumas concessionárias autorizadas fizeram modelos da Caravan com quatro portas, usando a base do Opala de quatro portas, Ou funileiros mesmo, uma modificação caseira, onde pegavam um Opala sedã e colocavam a parte traseira da Caravan. Do mesmo jeito que não existiu Caravan 74, a Caravan foi lançada em 75, ano de reestilização do Opala, em que ele ganhou a traseira com quatro lanternas. Caravan original só assim, mas há quem goste mais de uma Caravan com a traseira antiga, e então existem alguns modelos feitos aí de forma independente. A Caravan quatro portas realmente nunca existiu. É até curioso analisarmos que a primeira Station Wagon brasileira não foi a Caravan, foi a Simca Jangada lá nos anos 60, e foi a primeira também com quatro portas. Depois tivemos um período de 20 anos basicamente de peruas sem a opção de quatro portas, até que em 1985 a Volkswagen lançou a Santa
a Quantum, que foi a primeira com 4 portas depois de um longo período. Não foi a primeira nacional, mas foi a primeira depois de longos anos aí sem essa opção, né? Todas as peruas do mercado nacional eram de 2 portas. Belina, Paraty, Caravan e a Caravan 4 portas, então, foi uma opção que nunca existiu de maneira oficial, mas que foi feita de maneira artesanal ou por concessionárias autorizadas na época. Falando agora de Volkswagen Passat, o divisor de águas na Volkswagen no Brasil, lá em 1974. Muitos se perguntam até hoje por que, afinal, a Volkswagen trouxe o Passat para o Brasil, um carro estruturalmente, mecanicamente, muito mais avançado do que os carros que eram vendidos por ela aqui, mas lá fora, na Alemanha, existia a versão perua do Passat, que parece uma Paraty. Até, inclusive, eu acho que a Paraty foi um carro que teve inspiração nesse Passat, o Wagon aí. A Paraty foi desenhada pelo Márcio Piancastelli, que ficou conhecido em grande parte por ter feito a Brasília, mas ele teve forte participação em outros carros, como a Paraty, por exemplo. Mas saindo da Paraty, o Passat perua nunca chegou ao Brasil, né? Por que a Volkswagen nunca trouxe esse carro para cá? Porque ela ainda naquele tempo estava apostando na renovação da Variant, lançando a Variant 2 no final de 77, já com o modelo 78. Foi o Volkswagen refrigerado a ar mais evoluído que nós tivemos no Brasil, mas era defasado se comparado a concorrentes como Caravan e Belina, por exemplo, que naquele ano também havia ganhado a nova geração. Algumas concessionárias como Invemo e Dacon fizeram a adaptação da perua no Passat, né? Fizeram um Passat Wagon, a Passat SW. Então havia um nicho pequeno, porque um Passat desse modificado saía bem mais caro do que uma Variant 2. Há quem diga que foi um erro da Volkswagen ter apostado na Variant 2 e não ter lançado logo então uma perua derivada do Passat. Tira a Variant de linha e lança logo de uma vez a perua Passat. Mas eles optaram por dar ainda mais um fôlego a mais na linha refrigerada a ar com a Variant, que não teve um êxito nacional. Em 82 chega a Paraty e aí essas modificações em cima do Passat deixaram de fazer sentido, então as concessionárias não fizeram mais depois do lançamento da Paraty. Mas perua Passat é algo que nunca existiu. Até teve uma concessionária que vendia uma capota para usar nos Passats de 3 portas. Você tirava a tampa original do Passat e colocava uma tampa de fibra que deixava o carro transformava ele numa perua. Era uma opção mais barata em relação a uma conversão mesmo, como a Dacon e a Invemo fazia. Mas essa tampa é muito rara também hoje em dia. São resquícios de uma época de mercado fechado, mas de muita criatividade. Eu já falei há pouco tempo aqui no canal sobre o Corcel hatch, né? A Brasília foi lançada em 73 e de cara fez muito sucesso. Ela inaugurou um segmento que não existia no mercado, o de carros hatch ou uma semi-perua, um carro hatch com a terceira porta traseira. Fez um enorme sucesso, como nós sabemos, mesmo mecanicamente defasada em relação à concorrência. De olho nisso, a Ford chegou a cogitar o lançamento de um Corcel hatch no Brasil, o que seria uma espécie de Ford Pinto, né, que foi lançado lá nos Estados Unidos. Era um Maverick hatch, mas nunca existiu, né? Até teve um vídeo aqui no canal sobre isso, o Ford Corcel hatch, que foi cancelado. Não se sabe ao certo o motivo disso, o motivo desse cancelamento. A Chevrolet também dormiu no ponto. Só lançou o Chevette hatch em 1980, quando o Fiat 147 já estava no mercado há 4 anos. Ou seja, perdeu tempo. Se a Chevrolet tivesse lançado o Chevette hatch em 76, com certeza teria vendido muito mais, né? Então não tivemos no Brasil, nunca existiu Chevette hatch Tubarão, tampouco a perua do Chevette na versão Tubarão. Há entusiastas que transformaram esse carro, o Opel Kadett, né, aqui no Brasil Chevette Tubarão, na versão perua e também no modelo hatch, porque existiu lá fora, né, a perua com o visual ali do Tubarão, mas aqui no Brasil o hatch chegou só em 80 e a perua em 80 também, se não me engano, 80, o hatch e a perua. Eu acho que foram lançamentos atrasados. Então o modelo hatch e o modelo perua, que foi chamado de Marajó, nunca existiram na geração Tubarão, mas se tivessem existido, sem dúvida, teriam feito sucesso, assim como o Corcel hatch também.
Bom, agora vocês estão vendo aí na tela uma Brasília 4 portas. Aí você vai estar pensando, né? Pô, existiu Brasília 4 portas no Brasil? Claro que existiu, né? Só que a Brasília foi lançada no Brasil em 1973 e a versão 4 portas chegou só no final de 78, já com o modelo 79, com a opção de 4 portas, né? Era um opcional que em grande parte era vendido a frotistas, tanto é que era na versão mais simplona de tudo. O detalhe é que vocês estão vendo na tela uma Brasília com lanterna lisa, para-choque sem polaina, a primeira geração da Brasília, vamos dizer assim, né? Porque a Brasília teve uma reestilização para 77, né, para o modelo 77 teve aquela mudança. Então como que tem essa Brasília aí no modelo antigo? Porque a Brasília foi vendida na versão 4 portas para exportação para Nigéria, países da África do Sul, México, alguns países também da África, da América do Sul aqui, e só que no Brasil não. Então ela era fabricada aqui e vendida para lá. A Brasília 4 portas com lanterna lisa e para-choque envolvente nunca existiu para o mercado nacional. Só mercado de exportação. As 4 portas que existem por aqui são os modelos 79, né? Até pode ser que alguém pegue uma 79 e coloque lanterna, para-choque da antiga, até eu já vi. Mas oficialmente a Brasília 4 portas nunca existiu, né? Só no modelo antigo, eu digo, só na Venezuela, Bolívia, Chile, até Portugal. Então essa foto que vocês viram é uma foto de catálogo do modelo 4 portas para exportação. Também ia o modelo de 2 portas, claro, que tinha aqui, mas o modelo de 4 portas era uma exclusividade para exportação. Olha só, a revista 4 Rodas nos anos 70 chegou até a divulgar como certo o lançamento da Variant Picape, né? Eles fizeram lá uma reportagem, lançamentos do ano, e carros que iriam ser lançados, e estava lá a Variant Picape no meio. Então, realmente foi feito protótipo, quase entrou em linha a versão picape da Variant. O brasileiro, mais uma vez, dá o seu jeitinho. E existem várias picapes de Variant rodando por aí, inclusive legalizadas, né? Na época, nos anos 80 e 90, era mais fácil regularizar esse tipo de carro. Mas, oficialmente, a Variant Picape foi abortada nos 45 do segundo tempo. Se tivesse sido lançada, teria sido a primeira picape derivada de um carro leve, um carro de passeio. Título que pertenceu à Fiat 147 Picape em 1978. A Variant Picape teria sido lançada bem antes, mas isso nunca aconteceu. Bem como o Opala Picape, né? Conhecido como Opala El Camino. A Chevrolet também chegou a fazer protótipos do Opala na versão picape, mas nunca aconteceu de fato o seu lançamento. Do mesmo modo da Variant, também tem alguns Opalas cortados por aí, mas é uma modificação caseira, né? Não é uma coisa oficial. Por que será que a Variant Picape e o Opala Picape nunca foram lançados? Eu acho que eles comeram bola, perderam a oportunidade, perderam um nicho no mercado, que cresceu muito depois, porque depois da 147 Picape veio a Ford Pampa, a própria Saveiro, né? E esses modelos dos anos 70, como Variant Picape e Opala Picape, se tivessem sido lançados, eu tenho quase certeza que teriam sido bem sucedidos no mercado nacional, tá certo? Muito bom, espero que todos passem um bom feriado. E não esqueçam, não deixem de participar da nossa ação com o Fusca 1500 ano 1971 azul diamante. Um belo Fusca que nós vamos disponibilizar para vocês, vale muito a pena, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!